Depois de ter falado sobre a parte técnica, né, de um setor, de um sistema de energia elétrica, vamos falar da estrutura do setor, ou seja, como são feitas as transações. A gente usa muito esse nome, a reestruturação do setor elétrico, que foi um grande movimento mundial que deu início lá nos anos 90 e que mudou completamente, aumentou muito a competição na compra e venda de energia. Para falar então da reestruturação do setor elétrico, eu vou tomar como referência uma referência bibliográfica antiga, competição escolha na eletricidade, de uma autora famosa, Sally Hunt, com Graham Shuttleworth, de 1996, exatamente quando esse processo começou, e eles tiveram a competência de transformar uma coisa razoavelmente complicada, com muitas variáveis, em modelos. E é sobre esses modelos que nós vamos tentar falar na aula de hoje. Vejam, são modelos teóricos e, evidentemente, depois eu vou tentar usar esses modelos teóricos no nosso setor, no setor elétrico brasileiro, quase como um histórico do setor elétrico brasileiro. Os modelos de reestruturação têm que se levar em conta duas coisas principais, né? O que nós queremos tratar na aula de hoje é como são feitos os contratos comerciais de compra e venda de energia. Tem uma outra questão que também é muito importante, que é a questão da privatização, ou seja, quem é o dono do capital, né? Do capital da empresa de distribuição, da de geração, da de transmissão, seja qual for. A questão do capital pode ser ou estatal ou privado, certo? Então, temos em qualquer um dos modelos de contratos, eu posso ter o capital como sendo privado ou como sendo estatal. E aí os modelos, né, ou a forma esquematizada por esses autores, definiram quatro modelos. O modelo número um, que é o monopólio, que é o tradicional, que todos nós conhecemos. Um segundo modelo com um comprador único. Um terceiro modelo chamado competição no atacado. E o quarto modelo como sendo a competição no varejo. Na aula de hoje, eu vou tratar dos dois primeiros, monopólio e comprador único. Na próxima aula, eu trato da competição, competição no atacado e competição no varejo. Cada um dos modelos tem suas vantagens e suas desvantagens. Eu vou tentar definir as características desse modelo, com base na referência bibliográfica citada, depois falar das vantagens e, em seguida, falar das desvantagens de cada um dos modelos. Vamos começar então com o modelo número 1. O modelo número 1, que a gente chama de monopólio, a característica principal dele é exatamente ser um monopólio. E era assim que todas as empresas do mundo eram estruturadas na década de 80. Então, recentemente, quando eu me formei, todas as empresas no Brasil e no mundo tinham essa estrutura, que é uma estrutura que a gente chama de estrutura verticalizada. Em geral, uma mesma empresa era quem gerava, quem transmitia e quem distribuía energia. Portanto, o consumidor tinha um acesso a essa empresa e era só essa empresa. No Brasil, a gente sabe bem, nós temos grandes empresas regionais, né? ou mais precisamente, tivemos grandes empresas regionais, mais precisamente como sendo simplesmente empresas de geração e transmissão. Né? A Eletronorte é um bom exemplo, né? que definia como a expansão se daria na região norte do Brasil, Chesf no Nordeste, Furnas no Sudeste e tantas outras. Tínhamos também empresas do Estado, que as empresas do Estado eram mais verticalizadas, ou seja, elas tinham geração, transmissão e distribuição, como por exemplo Semig e Copel. Então, como é que se dá então esse tipo de modelo, né? Nesse nosso desenho eu estou botando então geradores, né, que tem evidentemente intercâmbio. A distribuidora pode fazer parte ou não da empresa geradora e transmissora, e os contratos são bastante simples e fáceis de se lidar. Então, como eu disse,
estrutura, ou a característica do monopólio, é essa estrutura integrada verticalmente. Até a década de 80 era a única possibilidade. Né? Não se imaginava algum tipo de competição no setor de energia. Imaginava que o setor de energia era um setor monopolista e era assim que as estruturas tinham que ser. Como era um monopólio, evidentemente, tanto o monopólio estatal quanto o privado deve ser regulado, ou seja, quem define a tarifa não pode ser a empresa monopolista. Então, isso acontecia tanto para empresas verticalizadas, privadas, que tinham muitas, por exemplo, nos Estados Unidos, como as nossas empresas verticalizadas, estatais, que temos ou tínhamos aqui no Brasil. Quais são as vantagens desse tipo de estrutura? A principal vantagem é a simplicidade. Se eu tenho uma única empresa que trata de tudo, eu tenho um baixíssimo custo de transação. Eu não preciso vender energia, eu só vendo energia para o consumidor final. Então é fácil lidar, né? Todas as empresas, né? G, T e D, têm o mesmo dono. Em geral, eu não preciso nem definir o custo de cada uma das parcelas. Né? Em 80, evidentemente, a nossa conta de luz não tinha detalhado quanto que custou a geração, quanto que custou a transmissão, quanto que custou a distribuição, como vimos nos outros problemas, nas outras aulas. Outra questão simples não tem problema de acesso, porque eu sou monopolista, eu vou botar um novo gerador, vou botar um novo gerador e vou conectar com a minha rede de transmissão. Então, não há discussão de livre acesso ao sistema de transmissão, nem ao sistema de distribuição. E, principalmente, é fácil planejar. Se tudo faz parte de uma mesma empresa, se eu vou construir uma nova geradora, evidentemente eu associo essa nova geradora a um sistema de transmissão e aí eu faço a construção de uma maneira integrada e cronometrada, né, para que as duas entrem no mesmo tempo. Ainda como vantagem, né, é fácil botar em subsídio. Né? Se eu, por exemplo, eu sou dono do monopólio, eu sei quanto custa, eu posso dar, por exemplo, subsídio para grandes consumidores, eles podem consumir mais energia com preço menor. Eu posso dar subsídio facilmente também para os consumidores de baixa renda. Então, dar esse subsídio é super fácil porque as transações são bastante simples. Também é clara a definição de responsabilidade. Se faltar energia, a culpa é da empresa monopolista. Eu tenho também uma redução de risco, porque eu tenho só uma empresa, e redução de risco no setor elétrico é muito importante, porque o grosso do setor elétrico são investimentos. Se eu tenho baixo risco, eu tenho baixas taxas de juros para remunerar o capital investido. Portanto, baixo risco significa baixas tarifas. E também, bom, como eu disse, fazia parte da cultura. Né? Nós pensávamos que o sistema tinha que ser monopolista e vertical. A desvantagem é que ela, em geral, é muito ineficiente. Né? Então, como eu sei que sou eu que vou produzir a expansão do meu setor, eu não preciso me preocupar nem com eficiência de custo, todos esses custos serão repassados para o consumidor, certo? Então, e aí, como é fácil implantar o subsídio, eu posso ter uma tendência de ter muitos subsídios, portanto, tem várias dificuldades, e uma que eu já falei é essa história dessa falta de clareza na formação do preço. Vamos para o outro, segundo modelo, né, o chamado do comprador único. Olha que interessante, quando você tem um agente comprador único, em geral esse agente comprador único tem que ser o governo, em geral pode ser o operador do sistema, quem controla, né? Quando eu dou esse passo, eu falo o seguinte, olha, eu vou comprar energia, eu vou fazer um esquema de comprar energia, eu permito entrada de competição na geração, porque eu posso, por exemplo, comprar pelo menor preço. Não garanto, portanto, que a expansão se dê pela mesma empresa monopolista. Então, é um passo na direção da competição. No entanto, eu, que compro o comprador único, eu continuo tendo o monopólio da compra, portanto, os distribuidores todos têm que comprar energia desse comprador único e, evidentemente, o consumidor também está ligado a esse agente distribuidor. Dessa forma,
Os economistas chamam de comprador único, de monopsônio. Como eu disse, eu permito a competição entre as empresas distribuidoras, eu permito a entrada de novos agentes, certo? E esse agente comprador tem que ser independente. Se for um operador do Estado, eu não posso privilegiar a compra de uma empresa de geração estatal em relação à privada. Eu tenho que garantir que essa competição aconteça através de entrada de novos produtores independentes de energia, que a gente chama de PI. Outra vantagem do comprador único, né? Bom, eu tenho um aumento da eficiência na geração, eu posso privatizar as empresas de geração. Nós vimos naquelas pizzas que falamos da conta de luz que uma parcela significativa do custo da nossa energia comprada é a geração, portanto, eu consigo dar uma eficiência nessa parcela significativa. Eu consigo manter muitas das facilidades do modelo 1, que é o planejamento, a expansão, por exemplo, e eu preciso garantir o livre acesso à rede transmissora. Se eu sou um novo produtor, eu vou conectar a minha geração numa rede de transmissão existente, eu preciso garantir o livre acesso ao sistema de transmissão, o que a gente chama de desverticalização do setor de energia elétrica. Tá certo? E, evidentemente, se eu tenho um comprador único, a expansão é garantida pelo governo, pelo comprador único. Certo? A responsabilidade de atendimento da carga é desse comprador, que, em geral, como eu disse, é o próprio governo. Num país como o Brasil, né, que a expansão é muito grande, às vezes esse controle do governo é também desejável e bastante importante. As desvantagens são que eu tenho disputa dos dois lados, né? Os vendedores, né, os geradores, novos entrantes, julgam que podem vender melhor se negociar diretamente com os distribuidores. Os distribuidores, a mesma coisa. Eu falo assim, para que eu vou precisar desse comprador? Se eu puder comprar direto do gerador, eu tiro esse agente, eu compro melhor. E a eficiência está limitada só na geração. Certo? E assim, veja só, e também eu faço longos contratos com esse comprador único tem uma carteira de compra de energia, faz um mix e vende para os distribuidores. Portanto, os geradores ineficientes não precisam sair do seu sistema. Era isso que eu queria falar então, né, desses dois modelos. Na aula que vem eu falo sobre os modelos de maior competição, modelo 3 e modelo 4. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.